Você já sentiu que seus próprios filhos estão começando a ignorá-lo? Ou pior, que já não o respeitam? Você os criou com amor e carinho e agora se pergunta: onde foi que eu errei? Dói, não é? Mas deixe-me lhe dizer algo importante. Reagir com raiva ou cair na tristeza não vai resolver o problema. Em vez disso, há passos sábios que você pode dar para recuperar a paz, a dignidade e até o respeito. Tudo isso sem criar conflitos. No vídeo de hoje, estou compartilhando 8 ações poderosas que você pode começar agora mesmo. São abordagens comprovadas e sensatas que muitos pais idosos já usaram para reparar relacionamentos quebrados. E elas também vão ajudar você. Vamos lá. Insight número 1. Não reaja com raiva. Faça uma pausa e reflita. Quando nos sentimos desrespeitados pelas próprias pessoas que criamos, a dor é profunda. É natural querer reagir, talvez dizer: como você pode me tratar assim, depois de tudo que fiz por você? Mas antes de deixar as emoções assumirem o controle, faça uma pausa e reflita. Reagir com raiva muitas vezes só afasta ainda mais seus filhos e piora a situação. Veja o exemplo do senhor Tanaka, um professor aposentado de 70 e poucos anos. Seus filhos raramente o visitavam e, quando o faziam, mal conversavam com ele. Um dia, depois de mais uma ligação não atendida, ele sentiu a frustração subir. Queria ligar para o filho e gritar: "Você ainda se importa comigo?" Mas ele se conteve. Em vez disso, decidiu fazer uma caminhada tranquila no parque perto de casa. Enquanto caminhava, vieram à mente memórias de sua vida. Os anos como professor dedicado, os sacrifícios feitos pela família e os momentos de alegria com os filhos quando eram pequenos. Ele percebeu que seu valor não dependia de ligações ou visitas. Seu valor vinha da vida que construiu e da bondade que espalhou. Aquele momento de reflexão o ajudou a entender que sua dignidade não podia ser tirada por ninguém, nem mesmo pelos filhos distantes. Essa história ensina uma lição importante. Reações emocionais raramente levam a bons resultados. Quando você explode, não conquista respeito, perde. Em vez disso, pare, respire, reflita. Lembre-se do seu valor. Ao fazer isso, você encara a situação com mais clareza e um senso mais forte de autoestima, o que muitas vezes leva a uma comunicação melhor e, com o tempo, a uma relação restaurada. Lembre-se, dignidade é algo que você carrega dentro de si. Ela não depende da aprovação dos outros. A reflexão calma sempre traz mais clareza do que a raiva. Insight número 2. Reconstrua sua própria vida. Encontre um novo propósito. Uma das atitudes mais poderosas que você pode tomar ao se sentir ignorado pelos seus filhos é redirecionar o foco para si mesmo. Em vez de esperar pela atenção ou validação deles, comece a reconstruir sua própria vida, encontrando um novo propósito. Quando você vive uma vida plena, sua energia muda. E essa mudança não passa despercebida. Um pai ou mãe que irradia alegria, confiança e independência se torna muito mais difícil de ignorar. Veja o exemplo da senhora Helena, uma viúva de quase 70 anos. Após a morte do marido, seus filhos passaram a visitá-la com menos frequência. As ligações ficaram mais curtas e, eventualmente, pararam. No início, ela ficou arrasada. Passava os dias sentada ao lado do telefone, esperando ele tocar. Mas uma manhã, decidiu que já era o suficiente. Ela pegou num pacote de sementes do armário e foi ao jardim. No começo era só um passatempo, plantar flores, cuidar das hortaliças. Mas logo a jardinagem virou sua paixão. Ela entrou para um clube de jardinagem, fez novos amigos e até começou a dividir sua colheita com os vizinhos. A energia de Helena mudou. Ela estava mais feliz, ativa e conectada com a comunidade. Até que um dia, sua filha ligou do nada. "Mãe, tenho pensado muito em você ultimamente. Você parece tão feliz. Qual é o seu segredo?" Aquela ligação levou a mais visitas e as conversas mais profundas. O novo propósito de Helena reacendeu a admiração dos filhos. Eles passaram a vê-la não como alguém esperando por atenção, mas como alguém vivendo uma vida rica e significativa. A lição aqui é simples. Um pai ou mãe realizado é mais difícil de ignorar.
Quando sua vida tem propósito, as pessoas naturalmente se aproximam, inclusive seus filhos. Então, em vez de esperar que eles voltem para a sua vida, invista em si mesmo, cultive hobbies, entre em grupos locais ou faça trabalho voluntário na sua comunidade. A felicidade que você encontra dentro de si não só trará paz, como pode, aos poucos, trazer seus filhos de volta também. Insight. Número 3. Comunique seus sentimentos com sabedoria. Quando seus filhos parecem distantes ou desrespeitosos, é tentador confrontá-los com frustração. Talvez você queira dizer: "Por que você nunca me liga? Você não se importa mais comigo?" Mas palavras duras geralmente provocam defesa e ainda mais distância. A chave é comunicar seus sentimentos de uma forma que convide à conexão e não ao conflito. Uma abordagem gentil e sincera funciona muito melhor do que a culpa ou a acusação. Veja a história do Sr. Peterson, um carpinteiro aposentado que não ouvia notícias do filho James há meses. Todos os dias ele sentava perto da janela, esperando ver o carro do filho entrar na garagem. O silêncio o machucava profundamente, e ele muitas vezes pensava em ligar para James e exigir uma explicação. Mas em vez de deixar a frustração assumir o controle, ele escolheu um caminho diferente. Sentou-se à mesa da cozinha e escreveu uma carta. Na carta, expressou seus sentimentos sem culpa ou cobrança. Escreveu: "James, tenho pensado muito em você ultimamente. Sinto falta das nossas conversas. Sinto falta de ouvir sobre sua vida. Quero que você saiba que sempre estarei aqui e que tenho orgulho de você, não importa o que aconteça." Alguns dias depois, o telefone tocou. Era James. A carta o tinha tocado profundamente. Ele confessou que estava ocupado com o trabalho e a família, mas não tinha percebido o quanto o pai sentia sua falta. Aquela única carta deu início a ligações regulares e visitas de fim de semana que não aconteciam havia anos. A lição é clara: comunique com sabedoria. Em vez de culpar seus filhos pela ausência, expresse seus sentimentos com gentileza. Use frases como: "Sinto falta do nosso tempo juntos", ou "Tenho pensado muito em você", em vez de "Você nunca me liga". As palavras têm o poder de curar ou ferir. E quando você escolhe suas palavras com cuidado, abre a porta para o entendimento e a reconexão. Insight. Número 4. Estabeleça limites saudáveis. Respeito é uma via de mão dupla. Assim como você deseja que seus filhos o respeitem, você também precisa se respeitar. E isso começa com o estabelecimento de limites saudáveis. Quando você permite que o desrespeito continue sem confronto, acaba enviando uma mensagem: "Estou disposto a tolerar esse comportamento doloroso." Mas quando você se posiciona em defesa do seu bem-estar, você não apenas protege sua paz interior, também ensina aos outros como deve ser tratado. Considere a história da Sra. Rosa, uma enfermeira aposentada de 70 e poucos anos. Seu filho Daniel estava cada vez mais exigente. Raramente a visitava, a não ser que precisasse de algo: dinheiro, ajuda com os filhos ou alguém para despejar suas frustrações. A Sra. Rosa sempre largava tudo para ajudá-lo, na esperança de que isso o fizesse valorizá-la mais. Mas os pedidos de Daniel se tornaram absurdos. Ele aparecia sem avisar, esperando que ela cuidasse das crianças por horas, sem sequer agradecer. Um dia, depois de mais um pedido de última hora, a Sra. Rosa decidiu que era o bastante. Em vez de aceitar, respondeu com gentileza, mas com firmeza: "Daniel, eu te amo, mas hoje não estou disponível. Fiz planos para mim mesma." No começo, Daniel ficou surpreso, até irritado, mas a Sra. Rosa manteve sua decisão. Ela parou de ceder a exigências irracionais e passou a priorizar o próprio bem-estar. Entrou para um clube de leitura, começou a frequentar aulas de yoga e reencontrou velhos amigos. Com o tempo, Daniel notou a mudança. Percebeu que sua mãe já não ficava mais esperando suas ligações, nem se dobrava para atender cada pedido. Ele passou a tratá-la com mais respeito, reconhecendo que seu comportamento havia sido egoísta. Ao estabelecer limites, a Sra. Rosa recuperou sua dignidade e a relação com seu filho melhorou. A lição aqui é simples: o respeito precisa ser mútuo. Você merece ser tratado com carinho e consideração.
Mas isso começa com o modo como você mesmo se trata. Estabelecer limites não significa afastar seus filhos. Significa valorizar o seu tempo, sua energia e sua saúde emocional. Quando você se respeita, os outros têm mais chances de seguir o seu exemplo. Insight. Número 5. Dê o exemplo. É fácil esperar respeito dos outros. Mas a verdade é que o respeito precisa ser conquistado. E muitas vezes, isso acontece através das nossas próprias ações. Se você quer que seus filhos o tratem com respeito, comece mostrando a eles como isso se parece na prática. A maneira como você fala, age e trata os outros, inclusive seus próprios filhos, pode ter uma influência poderosa sobre o comportamento deles. Quando você lidera pelo exemplo, ensina em silêncio como os outros devem se comportar com você. Veja a história do Senhor. Lorenzo, um operário aposentado e avô de 5 netos. Com o passar dos anos, ele percebeu que seus filhos adultos o visitavam cada vez menos. E quando apareciam, pareciam distraídos, sempre grudados no celular e com pressa de ir embora. Isso o machucava profundamente. Mas em vez de reagir com raiva ou mágoa, o Sr. Lorenzo fez uma escolha diferente. Continuou tratando seus filhos com bondade e respeito, mesmo quando não recebia o mesmo em troca. Quando eles vinham visitá-lo, ele os recebia com carinho. "Que bom ver vocês", dizia com um sorriso genuíno. Ele nunca mencionava as longas ausências, nem criticava a falta de atenção. Em vez disso, perguntava sobre a vida deles, ouvia com interesse e oferecia conselhos atenciosos quando precisavam. Até mesmo quando esqueceram seu aniversário em 1 ano, ele não deixou que isso endurecesse seu coração. Apenas mandou uma mensagem: "Espero que todos estejam bem. Sinto saudades." Aos poucos, as coisas começaram a mudar. Seus filhos notaram sua paciência e gentileza constantes. Passaram a visitá-lo com mais frequência. Ligavam com regularidade e até levavam os netos para passar tempo com ele. A dignidade tranquila e o respeito constante do Senhor. Lorenzo tornaram-se um exemplo poderoso para sua família. A lição aqui é clara: respeito é contagioso. Quando você demonstra respeito, inclusive aos seus filhos, você planta uma semente. Pode levar tempo, mas eventualmente eles começam a espelhar esse comportamento. Em vez de exigir respeito, viva o respeito nas suas atitudes. Trate seus filhos como você gostaria de ser tratado, e com o tempo eles perceberão o valor de tratá-lo com o mesmo respeito e gentileza. Insight. Número 6. Mantenha sua independência financeira. À medida que você envelhece, uma das melhores formas de manter o respeito dos seus filhos é continuar financeiramente independente. É natural pensar que seus filhos cuidarão de você com o passar dos anos, mas depender completamente deles para apoio financeiro pode gerar tensões e até ressentimentos. A independência, por outro lado, inspira respeito. Quando seus filhos percebem que você é capaz de administrar seus próprios assuntos, eles passam a vê-lo como alguém forte e autossuficiente, alguém que eles admiram, e não apenas alguém de quem precisam cuidar. Veja o exemplo do senhor e da senhora Carter, um casal aposentado na faixa dos 70 anos. Após a aposentadoria, eles decidiram reduzir o tamanho da casa e simplificar o estilo de vida para garantir que pudessem viver bem com as economias acumuladas. Administravam suas finanças com cuidado, fazendo orçamentos, evitando dívidas desnecessárias e vivendo dentro de suas possibilidades. Apesar da renda fixa, conseguiam manter a independência total, sem precisar pedir dinheiro ou ajuda aos filhos. No começo, seus filhos não davam muita importância ao planejamento dos pais, mas com o tempo, notaram algo notável. Seus pais nunca pediam ajuda financeira, nunca reclamavam de dinheiro e sempre pareciam estar no controle da situação. Não demorou muito até que os próprios filhos começassem a pedir conselhos sobre orçamento e planejamento de aposentadoria. O respeito surgiu naturalmente, não por exigência, mas pelo exemplo que o senhor e a senhora Carter deram ao assumir a responsabilidade pela própria vida. A lição aqui é clara. A independência financeira transmite uma mensagem poderosa. Ela mostra que você valoriza sua dignidade e que não pretende se tornar um fardo para a família. Isso não significa recusar ajuda se realmente precisar,
mas sim fazer o máximo para administrar sua vida de forma equilibrada. Quando seus filhos veem que você está no comando da sua própria vida, eles vão respeitá-lo por isso e estarão muito mais dispostos a oferecer amor e apoio, por carinho, não por obrigação. Item. Número 7. Perdoe, mas não se esqueça do seu valor. Quando seus filhos o ferem ao ignorá-lo ou desrespeitá-lo, perdoar pode ser uma das atitudes mais difíceis e mais poderosas que você pode tomar. Carregar ressentimento só pesa o coração. O perdão permite que você se cure e siga em frente com paz. Mas atenção, perdoar não significa esquecer quem você é ou abrir mão do seu valor. Você pode perdoar seus filhos pelas atitudes deles, sem permitir que o desrespeito deles defina quem você é. Veja a história da senhora Evelyn, uma artista aposentada e mãe de 2 filhas. Sua filha Claire havia se afastado ao longo dos anos. Raramente ligava ou a visitava. Evelyn se sentia machucada e abandonada, chegando a pensar que tinha feito algo errado. Durante muito tempo, carregou essa dor, sentindo como se não fosse mais importante. Um dia, Evelyn decidiu que era hora de deixar a mágoa para trás. Escreveu uma carta para Claire dizendo: "Eu te perdoo pela distância entre nós. Sempre vou te amar." Mas ao mesmo tempo ela tomou uma decisão silenciosa: reconquistar a própria dignidade. Em vez de esperar ao lado do telefone, pegou novamente seus pincéis, algo que não fazia há anos. Entrou para um grupo de arte local, expôs seus quadros em eventos da comunidade e reencontrou a alegria em fazer o que amava. Meses depois, Claire apareceu de surpresa. Ficou impressionada ao ver a mãe tão feliz e realizada. "Mãe, você voltou a pintar? Por que não me contou?" perguntou emocionada. Evelyn apenas sorriu e disse: "Tenho me dedicado ao que me traz alegria." Essa visita marcou uma virada na relação das duas. Claire passou a visitá-la com mais frequência, não por culpa, mas por admiração pela força e independência da mãe. A lição aqui é clara: o perdão é um presente que você dá a si mesmo, mas ele não exige que você diminua o seu valor. Você merece ser tratado com respeito, sempre. Perdoe o passado, mas nunca permita que a negligência ou atitudes dolorosas de alguém façam você se esquecer de quem você é. Persiga suas paixões, viva com dignidade e lembre-se, seu valor vem de dentro, não da forma como os outros o tratam. Insight. Número 8. Construa um novo círculo de convivência. A solidão pode ser uma das consequências mais dolorosas de se sentir ignorado ou desrespeitado pelos próprios filhos. Quando não se tem mais ninguém por perto, é comum começar a depender emocionalmente dos filhos, esperando que eles preencham esse vazio. Mas essa dependência emocional frequentemente leva à frustração e ao ressentimento, especialmente quando eles não conseguem atender às suas necessidades. Por isso é tão importante construir um novo círculo de convivência, cultivando relacionamentos com outras pessoas, amigos, vizinhos ou membros de grupos comunitários. Assim, você reduz a dor do abandono e constrói uma vida social rica e gratificante. Veja a história do Senhor. Harold, um viúvo de 80 anos. Durante anos, ele dependia emocionalmente do filho e da filha. Mas conforme eles ficavam mais ocupados com suas próprias vidas, as visitas ficaram mais curtas e mais raras. Ele se sentia isolado, passando a maior parte dos dias sozinho em casa. Até que um dia, depois de uma semana particularmente solitária, Harold decidiu entrar para um clube local de idosos. Não sabia bem o que esperar, mas sentiu uma fagulha de esperança. Para sua surpresa, fez novos amigos rapidamente. Havia encontros semanais para café, um clube do livro mensal e até um grupo que fazia caminhadas no parque. Logo, Harold começou a esperar ansiosamente por essas atividades. Seu novo círculo de amizades se tornou um verdadeiro apoio. Ele compartilhava risadas, histórias e até formou um pequeno grupo com quem fazia passeios de um dia. Com o tempo, deixou de depender dos filhos para se sentir emocionalmente completo. Continuava amando-os e sentindo falta das visitas, mas não sentia mais aquele vazio profundo quando eles estavam ocupados. A lição aqui é clara: a solidão alimenta a dependência emocional, mas uma vida social ativa pode preencher essa lacuna.
Ao construir novos relacionamentos, você se liberta da expectativa de que seus filhos sejam tudo para você. Abre espaço para novas fontes de alegria, apoio e conexão. Isso melhora seu bem-estar emocional e também reduz a pressão sobre seus filhos, permitindo que a relação com eles se fortaleça de forma mais saudável e leve. Conclusão: lidar com a complexidade dos relacionamentos com os filhos à medida que envelhecemos é desafiador, mas é totalmente possível recuperar a paz, a dignidade e o respeito. Ao seguir esses 8 insights, desde pausar para refletir em vez de reagir com raiva, até estabelecer limites saudáveis e dar o exemplo, você pode reconstruir conexões mais fortes e saudáveis com seus filhos, sem abrir mão das suas próprias necessidades e do seu valor. Obrigado por assistir. Se você achou esses conselhos úteis, adoraria saber sua opinião. Comente abaixo com um 9 se está pronto para aplicar esses passos em sua vida, ou um 0 se está apenas começando a refletir sobre essas mudanças. Cuide-se e lembre-se, seu valor é eterno. Insight.